Gente, essa coisa de título aí que a Thelma quis colocar, não é nada disso que é importante. Eu acho que uma das coisas muito significativas que me ocorreu ano passado foi justamente o encontro com o Sindicato dos Trabalhadores dos Postos de Gasolina, porque nós entramos em contato com um grupo de mulheres e um grupo de trabalhadoras. Quer dizer, a priori, eu fui fazer uma palestra que era para um evento dos sindicatos, mas tinham mais homens, eu acho que era só dos homens, não sei, tinham poucas mulheres. Eu fui falar no Rio de Janeiro. E aí, de lá, Thelma e eu começamos a conversar. Ela falou, doutora, precisamos fazer alguma coisa para as mulheres. Eu falei, eu também acho, porque nós temos que começar a trabalhar, realmente, como ela falou, em pequenos grupos de mulheres fortes, que pensem, que queiram lutar, para que nós possamos mudar esse mundo. O mundo está tão violento, tão desagregado, a violência está tão banalizada, porque justamente parece que as mulheres abortaram um pouco do seu posto. Hoje cedo, assim que eu pude, eu passei uma mensagem para meus contatos femininos, ali, minhas amigas, minhas pacientes, pessoas que eu quero muito bem, mas, assim, lembrando do Dia da Mulher, do quanto nós somos importantes para que a sociedade se organize como uma sociedade produtiva e uma sociedade onde as pessoas se respeitem. Então, assim, talvez o que eu vá falar não tenha muito a ver com o que eu preparei, mas, assim, eu acho que eu tenho que falar algumas outras coisas para valorizar esse movimento e essa fala de todas as colegas que começaram ontem, e a ideia é que, conversando com a Thelma e com as outras companheiras que nos reunimos lá em Campinas, seria fazer mais 3 encontros, porque um encontro só é muito pouco, para a gente poder levantar as questões mais importantes que nós temos que definir e lutar por elas. Então, nós tivemos a ideia de fazer este encontro no Dia da Mulher, um próximo perto do Dia das Mães, um outro em julho, que tem a semana, tem o Dia das Avós, muitos aqui já somos avós, eu também, e o outro no Outubro Rosa. Então, aí nós fecharíamos um documento completo, porque hoje, assim, eu pensei em falar um pouco das consequências que nós sofremos estando fora de casa. Então, eu vou falar um pouco da questão da depressão, mas, primeiramente, o que acontece? Nós sabemos, intuitivamente, desse nosso papel importante. A gente até diz, em psicologia do desenvolvimento, que, quando o pai ou a figura masculina adoece na casa, a casa racha. Mas, quando a mãe adoece, a casa cai. Então, nós precisamos reconhecer esse nosso papel e não abdicarmos desse. Nós não podemos abortar no sentido de entregar este papel, por exemplo, para a escola. A escola tem o seu papel de formação. E, paralelamente, são tantas questões que vêm em roldão, porque, pensa bem, lá na escola tem um monte de mulheres também trabalhando, sem reconhecimento, sem apoio, sem estímulo para uma educação continuada, para que elas também possam se empoderar cada vez mais do conhecimento. Então, como foi dito aqui pela não sei qual das colegas que falou ontem, mas do corpo feminino, que agora, então, vamos valorizar uma determinada parte do corpo feminino. Antes era em cima, agora é embaixo. Meu pai não permitia falar palavrão. Desculpa, vocês podem usar o substituto. Enfim, então, isso parece que, ao mesmo tempo que nós nos organizamos para lutar por um papel, para lutar por melhores condições de trabalho, nós também recebemos uma outra corrente que corrompe principalmente as mais jovens e que acabam seguindo um outro caminho para conquistar esse poder. Então, é a mulher que tem o seio, é a mulher que tem
né? O bumbum aí mais exuberante. Então, o que acontece? Ocorre que aí nós nos perdemos neste caminho. E eu gostaria de dizer assim muito claro para vocês, num outro encontro, eu ouvi também dizer que nesse processo que vocês estão fazendo do reconhecimento, né, da sindicalização dentro do sindicato, vai ser criado um departamento de psiquiatria, um departamento para criança e para adolescente. Falei, ótimo, vai ser muito importante, porque nós temos que dar um alerta, ajudar as mães, as mulheres, as irmãs, as filhas, né, trabalhadoras, de que existem, infelizmente, sequelas. Nós saímos de casa, né? Minha mãe ficava em casa quase o período inteiro. Não tinha um trabalho externo, mas trabalhava muito, claro, com certeza, ajudava meu pai. Mas, enfim, nós tínhamos uma mãe um pouco mais presente. A minha geração cresceu numa família estendida. Minha avó morava no bairro do lado, meus tios no outro bairro. Então, né, quando os pais iam sair ou precisavam que a gente ficasse em algum lugar, a gente ficava na casa dos parentes, com total segurança. Hoje, você não pode mandar seu filho na casa do amigo, porque você não sabe se o pai dele é pedófilo, se a mãe dele é alcoólatra, se tem um irmão adolescente lá que é sei lá, também pode fazer algum mal para o seu filho. Então, nós ficamos muito ilhados, né? Sem contar que muitos trabalhadores, homens e mulheres, acabam sendo transferidos com frequência em algumas profissões. Então, novamente, fica aquilo que a gente chama de família nuclear. Sem contar que, nesse processo todo, muitos casais se separam, muitas famílias se tornam disfuncionais, e isso faz com que as pessoas, as crianças e os adolescentes, recolham sequelas desse desarranjo da família. Então, nós temos que lutar, nós temos que trabalhar. Aliás, nós fomos também para o trabalho, porque nós temos que ajudar a economia doméstica, não é só por uma questão de conquista de espaços ou porque temos inteligência também, né? Somos também não só loiras, somos também loiras inteligentes, né? Morenas inteligentes, ruivas inteligentes. Então, morenas inteligentes, exatamente. Então, meu Deus. Bom, enfim, mas neste processo é importante que a gente saiba que os filhos vão perder alguma coisa. Por isso que eu gostaria de retomar. Eu até perguntei para a doutora Terezinha, mas ela falou, olha, perante a Constituição, todo homem e mulher são iguais nos direitos e nos deveres. Teve uma colega ontem que falou de uma lei da qual o Brasil é o único que não assinou a lei junto, né, para que, admitindo que aceita que homem e mulher têm que cuidar da casa juntos. É verdade. Então, tem que ter essa solidariedade, até porque essa falta de solidariedade doméstica, ela vai para a rua. Então, é aquela criança que vai para a escola, não respeita o professor, não respeita o amigo. Essa semana eu fiquei impressionadíssima com essa coisa das brigas de adolescentes. Elas se brigam até matarem uma outra. Mas o que é isso? Por motivo banal, acho que a Terezinha vai talvez falar um pouco disso, mas eu trouxe assim para uma reflexão do ponto de vista psicológico. O que falta? Bom, acontece o seguinte, eu preciso falar um pouquinho da psicologia do desenvolvimento. Quem veicula o mundo para a criança é a mãe. Então, a relação da mãe com os filhos, ela é fundamental. Desde a fase da intraútero, aleitamento, né? Graças a Deus, conquistamos uma licença maternidade razoável, né? Em outros países, até elas são mais estendidas, e o pai também participa dessa licença, né? Por quê? Porque para a mãe ser uma mãe adequada, ela precisa ter suporte familiar.
ela precisa desse companheiro ali do lado dela, para que nós, dentro da visão da psicologia do desenvolvimento, nós dizemos que para a mãe ser suficientemente boa, nós não, quem disse foi o Winnicott, um grande psicanalista inglês. Ele foi pediatra há 20 anos, observou um monte de crianças e pôde afirmar, quando ele se tornou psicanalista, que para a mãe ser suficientemente boa, ela precisa deste suporte familiar durante, principalmente, o período do aleitamento, que são esses primeiros meses de vida. Se não tiver leite, não tem problema, pode complementar, não é para ter culpa por isso, nem nada. Tem que pôr a criança na creche? Temos que pôr. Mas o que vai acontecer? A ausência e a falta de qualidade de convivência no retorno para casa vai deixar sequelas, vai dar prejuízos, infelizmente, no desenvolvimento. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre essas consequências para a criança e para o adolescente. Hoje, nós vamos focar na questão da mulher. Por quê? Nessa nossa saída, nesse movimento de participar mais ativamente, não só do mundo laboral, produtivo, social, mas também de um ponto de vista de participação nas decisões importantes, quantas coisas estão ainda perdidas porque as mulheres não fazem parte daquele grupo de pessoas que tomam decisões, ou porque elas acham que não têm apoio, né? Ou porque acham que não é ainda um espaço que tenha que ser ocupado por nós. Mas, com isso, a sociedade perde. A sociedade perde porque a visão da mulher, do ser humano, da organização familiar, da organização social, ela compõe com a visão objetiva e prática masculina para um mundo melhor. Então, essa visão do feminino, essa composição do feminino é muito importante nos grupos de decisões, nos grupos de definições de políticas públicas, por exemplo, na área da saúde. Eu entrei na faculdade com 16 anos, então eu enfrentei algumas dificuldades de adaptação, porque sempre eu era mais jovem nos lugares onde eu estava. Hoje eu acho que isso já ficou compensado, mas foi importante porque, ao mesmo tempo que eu me sentia um pouco segregada, eu, como era mais jovem, me sentia menos contaminada com as ideias dos muito mais velhos, né? Então, eu podia, como eu estava ali representando, né? Eu pertenço à Comissão de Saúde do Adolescente há 28 anos, né? É a Comissão de Saúde do Adolescente da Organização Pan-Americana da Saúde. É uma oficina latino-americana que pensa políticas públicas de saúde para o adolescente. Então, eu podia dizer, quase como adolescente, que eu estava mais perto dessa geração do que dos mais velhos. Mas isso trazia algumas ideias, às vezes, que faziam com que eles pensassem um pouco diferente. Então, o que nós chamamos hoje de resiliência, parece um termo difícil, né? Mas é um termo da física que fala da capacidade do metal se curvar sem quebrar. E nós somos os seres mais resilientes do par homem e mulher. É a mulher que é mais resiliente, é a mulher que tem... Por isso que, como várias nossas colegas de ontem, a Thelma falou hoje, nós não temos que sair do nosso papel feminino, nós temos que ganhar mais força para aumentar a nossa resiliência e, assim, podemos sustentar emocionalmente, não só materialmente, mas, sobretudo, emocionalmente, o casamento, a família estendida. Então, a resiliência emocional é aquilo que eu falei. A coluna emocional da família é a mulher. É ela que faz o meio de campo, né? Se a Thelma só tivesse ficado falando lá no ouvido do seu Chico, provavelmente nós não estaríamos aqui, mas é o que ela falou. A gente tem que falar na hora certa, com o tom de voz certo, alterar esse tom. Então, isso é uma sabedoria que nós temos para poder conquistar e fazer com que os nossos argumentos sejam válidos. Porque na gritaria, na briga, na discussão,
ninguém ouve nada. Não é assim que a gente conquista alguma coisa. A gente conquista com argumentação, com posicionamentos e com atitudes. Então, se o meu companheiro chega e está nervoso, gritando, agitado, bom, essa não é a melhor hora para a gente conversar, com certeza. Vamos deixar para um outro momento. Isso é a sabedoria da resiliência. Porque se eu forçar muito, quebra. Não vai ter envergadura e flexibilidade de voltar. Vai quebrar. Então, e com isso, nós vamos voltar a ficar sobrecarregados. Porque, com certeza, nós sabemos o quanto tem crescido o índice de mulheres chefes de família. Então, além disso, nós temos vários fatores que interferem no nosso estado emocional. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Você pode passar o próximo, por favor? Bom, os estudos de prevalência, né, do quantos casos de depressão existe, né, ou ocorrem dentro de um grupo, vejam, as mulheres têm 25% mais chances de ter depressão do que os homens. Tá? Por quê? Porque, de acordo com vários estudos, esse risco aumenta, principalmente porque nós também estamos submetidos a uma vida, a uma alteração química na nossa vida mensal, que é a questão hormonal. Então, a variação hormonal da mulher dobra a chance dela ter depressão no curso da vida. Não estou falando das mulheres que trabalham fora, não. São todas as mulheres. Então, nós temos o dobro de chance de ter depressão, pelo menos em algum momento da vida, e nós vamos definir o que é depressão, do que os homens, né? Próximo. Observando alguém que eu estou avaliando, o que seria depressão? Muitas pessoas acham que depressão é aquela pessoa que está na cama, que não quer tomar banho, que não quer comer, ou que troca o dia pela noite, né? E que fica sem vontade de fazer nada. Olha, isso é um caso de depressão também muito severa. Só que este quadro é mais fácil de diagnosticar. E se a gente internar, der um bom antidepressivo, esse indivíduo vai, com certeza, melhorar. Nós temos hoje um amplo espectro aí de medicamentos, sempre vai ter um antidepressivo que vai dar certo para aquele paciente. Mas existem outros tipos de depressão que nós chamamos de subclínicas, elas estão abaixo daquilo que a gente diria, olha, os pré-requisitos estão preenchidos, aqui é depressão, carimbo, ponto. Não, esse é fácil. O problema são aqueles quadros onde existem sintomas que muita gente não sabe que está ligado à depressão. Então, é para isso que por isso eu quis falar da depressão hoje. Por quê? Porque como nós temos que trabalhar, como nós temos que cuidar da nossa família, né? Eu sempre falo, nossa, eu não posso nem pensar em ficar doente, né? Eu tenho que estar sempre bem. Mas imagine se eu tivesse, de vez de acordar com um estado meio gripal, acordasse com depressão. Nossa, não poderia falar, não ia conseguir desenvolver. E estes quadros podem ser crônicos. E, em sendo crônicos, eles vão minando a energia da pessoa. Eles vão tirando a motivação, eles vão motivo. Então, nós temos, por exemplo, itens ligados à agitação. Pessoas, às vezes, agitadas, com faces tenso, ou uma agitação, uma inquietação de estar sempre para lá e para cá, não consegue sentar direitinho para comer, né? Não consegue sentar para ver que seja novela, filme, um jornal qualquer, né? E, às vezes, se torna um pouco repetitivo nas suas queixas, né? Com certeza, todos nós aqui temos uma amiga que a gente pergunta, tudo bem? Ela fala, não, hoje, olha, aconteceu isso. Não existe assim. Ah, sim, está tudo bem, está um dia normal, etc. Bom, então, a agitação pode ser um sinônimo de depressão.
Nós precisamos lembrar disso, vocês precisam saber disso, né? Às vezes é o oposto. A pessoa tem depressão, a mulher tem depressão, o homem tem... Aí são itens para homens e mulheres, tá? São critérios para a depressão. Então, velocidade lenta do movimento, diminuição da fala, uma imobilidade. Você faz a pergunta, mas escuta, fulana, vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma reunião? O que foi? O que você falou mesmo? O que é? Bom, enfim, então, existe o lado da agitação, o lado do retardo, né? E existem, até posturalmente, a gente vê aquelas pessoas meio caídas, né? E você fala, nossa, até fisicamente dá para fazer um diagnóstico de depressão. É importante que vocês saibam disso, é importante que a gente tenha isso atento. Por quê? Porque sempre o diagnóstico precoce nos traz um movimento em busca da ajuda e o resultado pode ser mais rápido e menos prejudicial, né? E itens não relacionados, por exemplo, não reatividade, desatenção, pobreza de associações, aquela pessoa que você vê todo dia, parece que ela está lentificada, parece que ela está sempre se arrastando para fazer alguma coisa, né? Então, essa perda de espontaneidade, de puxar um assunto, de dar uma ideia, tudo isso pode estar relacionado a um quadro de depressão, que precisa ser identificado o mais precocemente possível. Próximo. Dentro dos quadros de depressão, nós temos vários diagnósticos. Então, é o que eu disse, aquele grave que está na cama, não toma banho, não come ou come muito, etc., esse é fácil. Existem, então, como estão classificadas a depressão? A depressão está classificada num item do Código Internacional de Doenças que se chama transtornos do humor, porque eles se relacionam com o humor, com a nossa afetividade. Então, existem algumas pessoas que, se o dia estiver como hoje, assim, nublado, ou como o de ontem, meio chovendo, ela sente uma angústia, uma pressão, ela sente que parece que o dia se passa mais arrastado. Então, nós dizemos que são transtornos do humor. Por quê? Porque a afetividade pode influenciar, influencia na interpretação e pode sofrer a influência, inclusive, da variação das estações do ano. Então, nós temos pacientes que ficam mais deprimidos no inverno e tem pacientes que ficam mais deprimidos no verão. Tem paciente que o dia quente é um dia que, para ele, é uma cruz a mais para ele carregar. Então, se isso se repete, se isso se mantém por mais de 6 meses, vamos imaginar que nós tivemos uma situação de perda. Perdemos um ente querido, perdemos emprego, alguém da família perdeu o emprego, ou está passando uma doença grave em casa. Então, eu posso ter uma depressão. Entre 4 a 6 meses, se espera que uma depressão se resolva, a gente diz, né? Se resolva como? Eu vou incorporar aquela vivência e vou ultrapassar aquele momento. Minha vida pode nunca mais ser a mesma, principalmente se for perda de um ente querido, com certeza. Mas eu tenho que ultrapassar e continuar a vida. Tenho que continuar fazendo as coisas que eu fazia antes. Se isso não ocorrer entre 4 a 6 meses, ou eu perdi um ente querido, perdi o trabalho, passei por uma depressão, entre 4 a 6 meses não melhorou, fui buscar um psiquiatra, ou fui na psicóloga, ela me encaminhou para tomar um remédio. Por quê? Porque depois de 4 a 6 meses, a pessoa tem problemas físicos, ela não dorme bem, ela dorme superficialmente, ela não relaxa profundamente, então ela fica só na fase de sonhos, então ela tem muitos, às vezes, pesadelos, sono entrecortado durante a noite. Então, depois de 4 a 6 meses, a pessoa deve procurar uma avaliação psiquiátrica, porque os antidepressivos podem ajudar a acelerar o processo de recuperação. Vamos supor que a pessoa teve essa depressão e depois ela
de 1 ano ou uns 8 meses que ela acabou o tratamento, suspendeu o remédio, estava indo tudo bem, ela volta a ter mais ou menos os mesmos sintomas. Então, nós dizemos o seguinte, que essa pessoa teve um quadro depressivo desencadeado pela perda ou pela situação traumática, mas, se esse quadro se repetir com desencadeante ou não, nós vamos ter que dar um outro diagnóstico, que é o transtorno depressivo, que ele vai passar a ser provavelmente recorrente, ou seja, periodicamente essa pessoa pode ter novamente depressão, mesmo sem ter acontecido alguma coisa. Só um momento. Obrigada. Então, nós dizemos que aquele quadro inicial teve um desencadeante, mas os outros quadros subsequentes podem não ter. E aí o diagnóstico já não é um episódio depressivo, um episódio, é um transtorno. Porque se ele ocorrer entre 2 a 3 anos, ele é considerado um transtorno depressivo recorrente. Então, iria para esse lado direito aqui do nosso, olhando de frente, do nosso quadro. Isso pode ocorrer tanto como um transtorno depressivo maior, que é o TDM, que seriam aqueles quadros mais severos. A pessoa pode sair do quadro depressivo e dizer, olha, doutora Thalita, eu nunca mais fui a mesma. Eu vim aqui fazer uma terapia com a senhora, Thalita, psicóloga, que está aqui na nossa frente. Eu vim aqui fazer uma terapia porque eu tive uma depressão faz mais ou menos 1 ano, mas eu nunca mais fui a mesma. Não é igual, mas, assim, não sou a mesma pessoa, não me recuperei 100%. Então, ela entra no transtorno distímico. Ela provavelmente vai manter um humor depressivo de base. Ela vai ficar sempre com aquela coisa de desmotivação, ou às vezes uma irritabilidade, às vezes uma dificuldade de sono de boa qualidade. Então, nós vamos classificar essas situações que se repetem como transtornos depressivos recorrentes, que pode ir desde uma distimia, que muita gente é distímico e não sabe, né? Mas às vezes aquele companheiro, aquela companheira que está sempre se queixando, sempre tem alguma coisa ruim. Primeiro ela conta do copo vazio, depois ela conta da parte do copo cheio. Então, ela está sempre falando do que é negativo, sempre trazendo o pior, destacando aquilo que é o pior. E existem aqueles que podem vir a ter transtorno depressivo maior, que seria aquele quadro mais grave, então vai precisar talvez manter medicação a longo prazo, né? Mas pode também a pessoa ter um episódio único de depressão, tá? Que seria também, poderia ser uma das possibilidades. Para que o quadro seja crônico, esses que eu falei anteriormente, é muito importante a gente, na nossa avaliação, pesquisar os antecedentes familiares, porque é raríssimo, nunca, em 36 anos, meu 36º ano de médica, eu nunca vi uma pessoa com transtorno de humor, ela sendo a única pessoa na família. Sempre tem mais alguém na família com transtorno. Ou é um transtorno de ansiedade, ou é também transtorno depressivo, ou é um alcoolista, ou é alguém que tem lá um jovem, um primo que entrou para a dependência química. Por quê? Porque a depressão favorece que o indivíduo queira buscar alguma coisa que o alivie. Então, o álcool alivia temporariamente, a droga alivia temporariamente. Claro que ela traz consequências muito mais sérias a longo prazo, mas uma das causas pode ser. E vocês, aqui particularmente, têm um fator muito importante, que é a aspiração do combustível, que é o produto que vocês trabalham. Esse produto é altamente causador de depressão.
Então, eu estive conversando com o seu Chico, né, com a Thelma, eu estava até falando com um outro colega ontem de vocês, que teve um processo, que ele lembrou-se até do que eu falei, pediu para o advogado pesquisar e pediu uma avaliação, porque existe na literatura já bastante coisa publicada. Além do que a inalação diária, constante, né, de um certo grau do próprio produto, ela causa danos físicos, danos para o fígado, danos para o pulmão. Então, danos para o pâncreas, como se a pessoa fosse um dependente químico. Então, a resposta à inalação crônica, daí a importância do EPI, né, do equipamento que vocês precisam usar e que hoje já houve, parece que, uma modificação das bombas para que isso seja o menor, mas mas assim, a gente chega no posto, até meu netinho fala, ai, que cheiro gostoso, vovó. Né? Ele tem 6 anos. Né? Quer dizer, tem alguma coisa que fica no ar e que vocês estão, mais do que nós, que vamos de vez em quando, 2 vezes por semana, sei lá, no posto, e que a gente sente e que vocês estão lá todos os dias passando por isso. Então, se vocês detectarem problemas digestivos, a gente chama dispépticos, né? Má digestão, refluxo, queixas digestivas, queixas respiratórias, ou mesmo isso que nós tentamos dar uns sinais aqui para você, de depressão, por favor, encaminhem seus colegas, incentivem que eles busquem ajuda, porque eles podem estar sofrendo aí, veja bem, aí já não entra mais tanto a genética. Aí já não é uma questão de fator genético. Se ele tiver fator genético hereditário, mais chances ele tem ainda de ter a depressão. Mas ele pode estar tendo toda a depressão ou um problema físico por um fator externo, que é do ambiente de trabalho. Então, isso é uma das questões que nós temos que colocar no nosso documento, né, que exista prioridade de atendimento, né, porque nem todo sindicato tem a sorte de ter uma psicóloga que possa fazer uma entrevista, identificar. Né? Então, assim, tem que ter prioridade nos postos de saúde, nos CAPs, né, ou que o sindicato possa fazer esse encaminhamento o mais breve possível. Do meu ponto de vista, depois que eu participei do evento lá em outubro, eu passei a pesquisar um pouco e fiquei assim muito alarmada, porque assim os casos descritos, eu acho que eles estão subestimados. São poucos casos, acho que tinha a jurisprudência aí dos casos de indenização por morte de pessoas, onde houve correlação entre a inalação crônica do produto e a doença que foi causada, é baixíssima, né, doutor? Não sei se o senhor deve saber mais do que eu. Então, isso é algo que vocês precisam ficar atentos. Né? Então, a mulher tem já os seus fatores hormonais, vocês têm o fator diário da inalação e tem os companheiros também que estão lá, né? Que podem estar em um outro setor, mas estarem participando dessa questão da inalação do produto tóxico. Os transtornos de humor, eles também podem, né, parece que está até na moda ter transtorno bipolar. Né? Na verdade, é que como os conceitos, essa globalização do conhecimento tem sido muito favorecida, o que acontece? Nós temos mais conhecimento. Então, não é que nós estamos dando mais títulos de doença mental para as pessoas. Não, nós estamos identificando mais rapidamente que as pessoas têm problemas. Só que muitos transtornos psiquiátricos não vão matar a pessoa, a menos que a pessoa cometa um suicídio, né, que é possível, mas isso ainda é um índice muito baixo. Então, como doença mental não mata, as pessoas olham e falam assim, você está com depressão? Imagine, olha que cara boa, pessoa saudável, isso é preguiça, é falta de vontade, você precisa se esforçar mais, que você vai superar. Não é verdade. Se a pessoa tem depressão
com diagnóstico de depressão, preenche os critérios, que nós não vamos pôr aqui em detalhe, porque não é o espaço para isso, o que acontece? Ela precisa de tratamento para ficar protegida, para ficar bem. Não é falta de força de vontade, não é porque a pessoa está consciente, lúcida, que ela está com preguiça, né? Preguiça não é uma coisa normal do ser humano. Quando chegam às vezes chegam mães no meu consultório, que eu sou psiquiatra de criança e adolescente, falam assim: meu filho, ele tem preguiça de fazer a tarefa, ele não quer ir para a escola. Bom, primeiro, excluindo lá que a escola dele seja ótima, que a professora seja uma professora motivadora, criança não tem preguiça. A criança, dentro das fases do desenvolvimento, que nós vamos falar bastante melhor no próximo encontro, as crianças, depois dos 6 anos, a gente diz que ela passou da fase de querer saber as diferenças dos sexos, entender de onde vêm os bebês, a gente fala, ela passou do complexo de Édipo, predomina o impulso do conhecimento, chama-se impulso epistemofílico. A criança quer ir para a escola, ela quer saber como funcionam as coisas, ela quer aprender a ler, ela quer aprender a escrever, ela se interessa pelo conhecimento, isso é normal. Não existe criança preguiçosa, gente, pelo amor de Deus, alguma coisa está acontecendo. Não é normal. E criança tem depressão também, criança tenta até suicídio, tá? Então, é importante a gente saber disso, porque não... Então, quando vem uma pessoa e me diz assim, fulano é meio preguiçoso, pode ser até que ele tenha um pouco de, vamos dizer assim, uma desmotivação crônica dele, mas se isso está muito sério, ele está precisando de ajuda, ele pode estar com depressão. Mas, no oposto desses quadros que eu descrevi de depressão, existe um quadro muito interessante, que eu não sei se alguém daqui já teve oportunidade de ouvir falar, ver alguém, que é a fase de mania. Mas não é mania de lavar a mão, mania de fechar a porta. Isso, para a gente, é ritual, isso é transtorno obsessivo-compulsivo. Então, quando a pessoa tem rituais, nós dizemos que ele tem transtorno obsessivo-compulsivo. Quando eu falo de mania, dentro do transtorno de humor, eu estou falando de um estado de euforia, de exaltação, né? Parecido quando a pessoa começa a beber e se desinibe um pouco, e que ela faz coisas que ela não faria normalmente, que você jamais imaginaria que ela fizesse. A fase de mania é mais ou menos assim. Só que ela dura, às vezes, até 90 dias, mesmo com tratamento. Tem pessoas que assinam contratos, compromissos, assumem vários trabalhos que eles não vão dar conta. Antigamente, tinham menos drogas psiquiátricas efetivas, então a gente entrava no hospital psiquiátrico, a gente sabia quem estava em mania, principalmente se fosse mulher. Ela estava toda maquiada, com todas as bijuterias que ela pudesse pendurar no corpo, né? E sempre assim muito sedutora, com umas roupas assim bem que deixam o corpo à mostra. Não é verdade. Eu comecei 15 minutos depois. Pode descontar de outro, na minha conta não, por favor. Então, esse também. Então, se vocês encontrarem pessoa que está usando uma cocaína, uma maconha, ela pode também fazer um pequeno quadro de mania, que é essa euforia, essa exaltação. Vamos lá para frente, então, vamos acelerar. Bom, o que é importante aqui nesse slide? É importante comorbidades, que eu vou destacar aqui. Mas vamos pensar aqui, ganho de peso, né? Aumento de apetite, sentimentos de culpa, tudo isso pode ocorrer dentro da depressão, principalmente da mulher, e principalmente se ela tiver no climatério. Lembra que eu disse que os fatores hormonais são importantes? Então, no climatério, se ela teria uma tendência a ter um quadro depressivo, ele pode vir acompanhado destes sintomas, principalmente. Então, porque às vezes o climatério não vem com os sintomas físicos, fogacho, transpiração à noite, não, às vezes ele vem com sintomas psíquicos.
Então, a mulher que começa a ter desinteresse, está entre 39 e 38, climatério são os 6, 8 anos antes da última menstruação regular. Isso é muito importante. O que é a menopausa? Gente, vocês precisam saber disso. Menopausa é a última menstruação regular de uma mulher. Então, vamos supor, minha última menstruação regular foi em janeiro de 2015. Aí não veio em fevereiro, em março veio agora um pouquinho, pula 2 meses, depois vem uns 3 meses normal. Mas qual foi minha última menstruação regular? Foi a de janeiro de 2015. Então, vai ser considerado, depois de 1 ano, a menopausa, janeiro de 2015. Só que antes da última menstruação regular, 6, 8 anos antes, a mulher pode passar por todos esses sintomas psíquicos. Ela não tem sintomas físicos. Algumas têm queda de cabelo, a unha fica fraca, porque é a falta do estrógeno. Mas uma grande maioria vai viver o climatério psiquicamente. Então, precisa de ajuda psicológica, às vezes até de remédio, até de antidepressivo. Fobia social. Essa mulher, ela começa a se fechar. Ela era aquela companheira que ajudava a organizar os encontros, as reuniões, etc. Ela se fecha. Ela começa a não querer sair. Nossa, detesto shopping. Antes eu adorava shopping, agora não aguento mais ir num shopping, muito barulho. Ou ela começa a desenvolver outras fobias, né, de dirigir automóvel, de andar de avião, algumas, né? Ou ela desenvolve o que a gente chama de binge eating. Ela passa a ter um sono de má qualidade, aí ela vai assaltar a geladeira à noite. Então, ela começa a ter o comer compulsivo dentro do período do climatério ou dentro de um quadro de depressão. Mas é muito comum a mulher que começa a ganhar peso, ela está com a menstruação já irregular e ela acorda muito à noite. Aí ela vai na cozinha e come alguma coisa, né? Próximo. Outro momento de grande, que eu não preciso aqui descrever todos os sintomas um a um, é a questão das... a nomenclatura mudou. Nós não chamamos mais de TPM, né, tensão pré-menstrual, porque nós descobrimos, ao longo do tempo, que não é só uma tensão física que as mulheres têm. Elas podem ter depressão na fase menstrual, podem ter uma euforia, podem ter irritabilidade, podem ficarem mais tristes, mais sensíveis. Então, na verdade, é uma alteração de humor, tanto para mais quanto para menos. Por isso que a gente chama, hoje, de síndrome disfórica do corpo lúteo. Então, quando a mulher está uns 2, 3 dias antes da menstruação, piora, costuma piorar. Tem mulher que piora durante a menstruação e tem mulher que piora 2, 3 dias depois. Então, esse período perimenstrual também é um momento onde, se ela está num quadro depressivo, vai aparecer um agravamento. Então, é um momento de alguma companheira chegar e falar: escuta, eu estou observando que todo mês você tem passado um período muito ruim durante a menstruação. Procura ajuda. Por quê? Durante o mês ela acaba se suportando, mas chega na hora, no período perimenstrual, ela tem um agravamento. Próximo. Nós também temos um outro momento da vida em que a depressão aparece. Desde uma depressão leve até uma depressão mais severa, onde existe risco de suicídio ou risco da mãe matar o bebê, que é o período pós-parto. Então, toda mulher que já teve um filho natural sabe que existe um blues. Esse blues a gente diz que é uma depressão um pouco leve, né? Parece que tiraram um pedaço, ficou um vazio, né? Ou a mulher sente um estranhamento, ou ela é estranha, porque existe
um dado aí cultural, né, de que a gente tem que ver o bebê e já se apaixonar pelo filho. Não é assim. Amor é algo construído, né? Tudo bem que a gente ama o filho à primeira vista, porque a gente esperou que ele viesse, mas nem sempre é aquela coisa intensa, até porque a mulher às vezes está sofrendo, às vezes ela teve que ter filho por cesariana, ela está com dor, ela fez um abscesso na parede, o leite não desceu, o leite empedrou. Meu Deus, como é que eu vou ficar apaixonada por alguém sofrendo tanto agravo assim, né? Não dá. Então, isso é considerado normal. Até uns 45 dias, 2 meses, a mulher está passando por essa dificuldade na relação com o bebê, ou ela não está se sentindo muito bem, a gente chama de blues. Isso pode ser superado espontaneamente. Se não ocorrer, também é para procurar ajuda. Existe antidepressivo que pode tomar durante a gravidez e durante o puerpério. Aí muitas pacientes falam assim, nossa, doutora, eu tenho 30 anos, eu quero ter filho, a senhora disse que eu vou ter agora depressão crônica, né? Vamos supor. Hoje existe medicação que pode usar durante a gestação. Tenho várias pacientes com depressão crônica que tiveram seus bebês e estão bem felizes com eles. Nós temos remédios mais seguros, mais eficientes. Próximo. Existem vários fatores que podem aumentar o risco de depressão. Então, nós já falamos alguns aqui, mas antes da gente fechar um diagnóstico psiquiátrico, nós pedimos, quer dizer, eu, como médica, posso pedir vários exames, por exemplo, distúrbios de tireoide causam depressão. Distúrbios do pâncreas, por exemplo, o diabetes pode começar como uma depressão. Distúrbios degenerativos, quando a mulher começa, o homem e a mulher começam a envelhecer, podem, por exemplo, na perda de memória, nas demências, no Parkinson, pode começar com depressão. Mas, então, primeiro, eu tenho que afastar todas as causas físicas da depressão. Peço para a mulher passar pelo ginecologista, pelo gastro, por todos aqueles colegas que eu achar que merece uma avaliação mais específica. Do contrário, eu mesma posso pedir alguns exames e ver se ela não está com algum indício de uma doença física que cursa com depressão. Então, depressão é uma patologia bastante complexa e que vem junto com várias outras doenças, inclusive com câncer, né? Que a gente não pode esquecer. Então, nós, além de fazermos pesquisa física, história, nós também vamos procurar fatores outros adicionais. Próximo. Os sintomas nós já falamos, pode passar o próximo. Já vamos deixar só citado, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa. Pode passar o próximo. Então, da menopausa também já falei. Outra coisa, só mencionando mais um item da menopausa. Quem teve a menarca mais cedo, quem menstruou a primeira vez mais cedo, vai ter menopausa mais tardia. Quem menstruou a primeira vez mais tarde, por volta de 13, 14, 15 anos, vai ter menopausa precoce. Mulheres que fazem muita atividade física também podem ter menopausa precoce. Isso é um dado alarmante da Organização Mundial da Saúde, que mulheres com 34, 35 anos estão tendo falha de ovulação, o que pode, a consequência é, elas não vão podem não ter filhos. Porque o excesso de atividade física gera um excesso de testosterona, que é o hormônio masculino, que inibe a ovulação. Inclusive, as atletas, ginastas, todas elas, a maioria não tem menstruação. E não por inibição química. Não, por inibição química endógena. De tanto fazer atividade física, o corpo passa a se comportar como um corpo masculino e não como um corpo feminino. Então, falhas de menstruação em mulheres jovens, pensar o que pode estar acontecendo, porque um quadro que eu não citei aqui, que é muito comumente associado à depressão, é o transtorno alimentar.
né? Então, as nossas modelos, as nossas atrizes Barbies, induzem muito as nossas jovens a quererem ter um perfil físico que leva à inibição da menstruação como uma defesa do organismo. Então, mulheres jovens, meninas que estavam menstruando, se parar por 2 a 3 meses, a menstruação já entra no diagnóstico de anorexia nervosa. Então, fiquem atentos, né? Muitas aqui têm filhas, então a gente fala, nossa, tem que ficar agora seguindo até o absorvente da minha filha. Tenho, porque mesmo que eu trabalhe, eu não posso abdicar do meu papel de mãe e tenho que tomar conta da minha família. Vamos lá. Bom, já falamos desses sintomas. Uma psicóloga bem treinada, ela vai saber identificar se precisa ir ao médico ou não, né? Pelo menos isso. E, se tiver que ir, principalmente que isso seja considerado o trabalho nos postos de gasolina um fator de risco a mais para a saúde geral da mulher, principalmente do ponto de vista psíquico. Bom, tem que acabar? Bom, eu não tenho mais 5 minutinhos só. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, mas, assim, alguém quer fazer alguma pergunta aqui na plenária? Sim, pode falar. Mas pode falar. Em caso que você faz tratamento há alguns anos, isso pode levar a vida toda? Ou vai chegar um tempo que para? Porque eu faço tratamento no CAPS, já há quase 3 anos. E me falaram que é como uma diabetes, uma hipertensão, mas você tem que tratar para o resto da vida. Ou pode, um tempo, parar de tomar? Bom, como eu disse, quando a depressão ocorre em 2 a 3 anos, mais de um episódio, a gente caracteriza a depressão crônica. Isso não quer dizer que você vai ter depressão até o fim da vida. Primeiro, porque nós temos pesquisas muito avançadas para eliminar os fatores de recaída. Então, nós temos cada vez mais melhores estabilizadores de humor. E eu tenho, assim, esse tempo que eu morei em Paris, eu fiquei num hospital para trabalhar com pacientes com transtorno de humor. Então, se a pessoa toma o estabilizador adequado, as chances dela ter recaída é mínima. Eu tenho pacientes que até se esqueceram que têm transtorno de humor. Mas qual é o risco? Que a gente trabalha muito na psicoeducação. Não pode suspender o estabilizador de humor, porque se você suspender, você corre o risco de fazer um quadro grave. E aí tem um outro problema sério, que se chama refratariedade. Você volta com os mesmos remédios e a pessoa não responde da mesma forma positiva. Por outro lado, depois de 35 anos de experiência, o que eu tenho visto? Que com a idade e depois do climatério, melhora muito a possibilidade de recaída, principalmente se você mantiver o seu estabilizador de humor. E o lítio é um metal, né, como zinco, ferro. Então, quem tem transtorno de humor com antecedentes familiares, se tomar lítio, vai ter uma resposta muito boa. Além do que, o lítio tem um fator neuroprotetor que impede as doenças degenerativas. Então, quem toma carbolítio não vai ter demência, por exemplo. Então, é útil por 2 motivos, porque nós estamos vivendo maior número de anos, graças a Deus, a medicina tem providenciado, a gente tem mais conhecimento sobre aspectos nutricionais, podemos tratar de doenças crônicas mais a longo prazo. Então, mas não adianta nada eu viver 80 anos e com 70 já está fora do ar. Então, importantíssimo é a gente manter a medicação estabilizadora do humor. E se for detectado que o seu quadro tem uma base familiar, porque tem mais um ali, outro lá, sei lá, com qualquer problema psiquiátrico, então você vai se beneficiar com a introdução do lítio, que além de prevenir as recaídas, potencializar o antidepressivo, vai evitar que você tenha perda cognitiva, perda de memória lá na frente, quando envelhecer. E pode ser que a gente ainda viva
fora do antidepressivo. O estabilizador de humor é uma outra categoria. Então, quem tem depressão crônica já tem que associar o estabilizador de humor. Esse é um outro problema que nós temos aqui. Nem todos os colegas são bem treinados, né? Mas, assim, vale a pena, fala que você ouviu uma palestra e que você gostaria de conversar sobre a introdução do estabilizador de humor. Mas tem que entrar... outra coisa, só mais 2 minutinhos. Não. Remédio de faixa preta, gente. Inteiro, né, por favor, remédio de faixa preta, eles são ótimos para dormir. Eles põem você dormindo imediatamente, só que eles causam dependência. Uma vez a Roche me escreveu, porque eu falava tanto contra o Rivotril, que eles achavam que eu era contra a Roche. Falei, não tenho nada contra a Roche. Eu só sou contra o Rivotril, dado... Porque o que aconteceu? Eles começaram a fazer propaganda para os clínicos. Então, o cardiologista prescreve Rivotril, ginecologista, gastro, qualquer um prescreve. Ele tem um receituário azul, bate o carimbo, ele prescreve. Só que lá na frente nós vamos viver mais. Eu quero viver lúcida, eu quero morrer que nem o Niemeyer, vendo obra, fazendo coisas, escrevendo. Quero estar sabendo com quem está do meu lado. Não quero ficar ali sentado numa cadeira como um vegetal. Então, a questão do remédio de faixa preta, que são os benzodiazepínicos, eles são ótimos, porque eles são potentes e eles derrubam você, e no outro dia você já acorda bem ligeirinha. Só que, a longo prazo, você vai começar a ter perda de memória de fixação. Então, você fala assim, nossa, eu vou até ali pegar não sei o quê. Chega ali na porta, não sei mais o que eu fui fazer. Aí eu tenho que voltar, parece que preciso fazer um retorno para... volta a fita para eu me lembrar. Então, se você está precisando de um remédio para dormir, mais um motivo para pôr o estabilizador, porque alguns deles são sedativos o bastante para ajudar a corrigir o sono e, no outro dia, não causar efeito colateral de sonolência diurna. Às vezes, no começo, dá um pouquinho de dificuldade de levantar da cama, depois passa. Bom, eu vou interromper um pouquinho, por conta, se depois conversar um pouco, né? Em particular do remédio de faixa preta. Dos remédios de faixa preta, por conta assim, eu desde o início, quando eu vi a doutora falando lá no nosso congresso, eu achei que meio período era muito pouco. Um período inteiro é muito pouco ainda, porque tudo que ela nos traz é mais uma coisa que nós precisamos ter, essa secretaria, essa coordenadoria das mulheres, para você ver as causas que nós temos e por que é tão importante. Tudo que foi dito aqui nessa palestra, se vocês, eu vou mandar para todo mundo, né, todas as diretoras vão ter acesso, e vocês vão perceber que realmente a importância que nós temos que ter dentro, que às vezes algumas companheiras podem até achar, não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu estou falando que tem uma secretária, que ela está comigo há 16 anos, e ela está exatamente tudo que foi relatado aqui. Tudo. Tudo acontece com ela como foi relatado. Como também acontece com a nossa companheira, acontece com os companheiros homens também. Então, essa é muito importante. Eu estou pedindo assim para que nós encerramos essa, porque nós temos agora a nossa delegada, a Terezinha, e assim, o nosso horário ele começou a ficar meio exprimido. Mas não vai parar por aí, viu? Porque a doutora ela vai ter muito trabalho conosco, muito trabalho, porque nós precisamos muito dela, né? De todas as palestrantes aqui hoje. Mas eu queria uma salva de palmas bem grande para essa valorosa mulher, que ela me cativou, assim, quando ela começou a falar no nosso congresso, olha, eu acho que tudo que aconteceu lá, eu não coloquei nada na minha... Duas coisas. Tudo que a doutora Sueli falou e a questão das mulheres que estava exposta naquele congresso lá, totalmente exposta a colocar as mulheres como objeto de desejo sexual naquele congresso, e eu, na minha fala, eu deixei consignado exatamente o meu protesto e levei isso comigo, tudo que a doutora passou para mim lá, eu anotei várias coisas, e hoje ela trouxe aqui, eu vou levar para mim, né? Porque eu tenho que passar bastante para mim poder também ajudar as companheiras. Tá? Então, nos próximos seminários, ainda hoje, se der, no final, ela fez várias propostas, não sei se vocês anotaram, né? Mas ela fez muitas propostas aqui, que nós temos que aprovar no final,
né? Eu acho que quem anotou, quem não anotou, aqui está anotado, embora eu tenha saído um pouquinho, eu anotei muito, porque nós vamos aprovar 2 propostas que ela colocou aqui e colocar a cabo nos nossos estados. Bem, nós queríamos agora passar um mimo e dizer assim que nós estamos muito felizes, muito felizes. Ela é uma pessoa assim que conquistou meu coração. Esse jeitinho dela, estava falando para a delegada assim, delegada, isso aqui ela tem, ela é tão mimosa, tão amorosa, sabe? Ela é tão delicada. Eu e a delegada, nós não temos isso, né? A gente não tem, mas nós vamos pegar um pouquinho dela. Né? Então, nós queremos nos completar. Olha a delicadeza que ela fala. Olha que coisa linda, né? Eu admiro muito. Como admiro também as mulheres que costuram. Eu não sei costurar, mas eu tenho uma admiração. Pregar um botão, não sei. E as que sabem dizer não com mais facilidade, eu admiro muitíssimo, viu? Pode ter certeza. Tá? Parabéns, parabéns mesmo. Que Deus abençoe, que a senhora nos ajude sempre, viu? Nós precisamos muito da senhora. Beijo grande.